Pronto, então já está gravando nossa primeira aula, primeira sala, na realidade, de 2021. Começando aí o ano, janeiro. Espero que todo mundo tenha passado aí um bom final de ano, tenha finalizado o seu ano de uma forma bem luminosa, bem agradável. Eu costumo dizer que eu gosto muito da época de Natal, né? Assim, aquele momento ali mágico. A gente nem desmontou aqui a árvore de Natal, ainda não está aqui, porque eu gosto dessa parte mágica. Então, foi assim um final de ano de muito agradecimento. 2020, para mim, apesar de todos os desafios, né, que todos nós vivenciamos, mas eu agradeci muito, porque eu acho que como pessoa, dentro do caminho espiritual, eu me vi muito fortalecido, e até mesmo dentro do mundo humano, né, da matéria também, eu consegui realizar e criar algumas bases que me deixou assim, também muito confortável em relação a tudo isso. Então, foi um ano de muito aprendizado. Então, quando chegou no final do ano, realizei aqui, né, os nossos retiros, uma coisa que, teoricamente, vamos dizer assim, que uma boa parte da minha vida fazendo retiro, estando com os amigos, e ali no final do ano, né, a partir de setembro, eu já estava retornando a fazer. Isso para mim foi muito, sabe, foi muito legal. Então, assim, agradeci muito, né, no dia 31, agradeci muito, né, esse fechamento de ciclo que foi, dentro da minha visão, assim, pelo menos particularmente, foi, né, um ano muito bom, né? E começando esse ano, já criando aí todas as propostas para esse ano, por isso que eu botei aí hoje, né, chamando os visionários, porque dentro da roda de cura, né, quando o grupo que veio aqui em dezembro fazer a jornada, no dia 21 de dezembro, né, mudou a estação. E o verão, o hemisfério que a gente se encontra aqui agora, é o arquétipo do visionário, que é o símbolo da águia, né? Por que o símbolo da águia? Porque é justamente para que a gente possa estar enxergando e vendo, né, além, né, muito mais além das aparências e além daquilo que o mundo nos apresenta, né? Eu sempre falei aqui, já trouxe em algumas palestras falando sobre o mundo de Maia, que é esse mundo ilusório que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente não vai estar aqui falando que nós temos que negar o mundo de Maia. Eu dou um exemplo assim bem simples, né? Se eu der uma topada aqui na mesa agora, meu dedo vai doer, eu vou sentir essa dor. Então, isso é real, né? Então, para esse mundo de Maia, a gente sabe que ele é apenas um sonho, né? Na mitologia hindu, né, fala que Brahman, que é Deus, né, através da minha experiência, ele está vivenciando esse mundo de Maia, ou seja, como se ele estivesse dormindo e eu faço parte do sonho dele. Então, quando a gente está sonhando, não fica muito nítido que é muito real, e quando o sonho ele não é agradável, né, quando é um pesadelo, você quer logo acordar daquele sonho, e quando você acorda, você diz, nossa, ainda bem que era um sonho, não é isso? Então, o mundo de Maia é mais ou menos isso. É quando a gente vai dormir à noite, a gente vai e você vai vivenciar um sonho. E os sonhos, para mim, são muito nítidos, né? A ponto de eu perceber cores, né? Quando você está num sonho, que você cai, quem já teve a sensação de estar sonhando que está caindo? Você, às vezes, não acorda pulando da cama, ou quando você leva uma pancada, você não tem essa sensação que parece que é real, tá? Isso vamos dizer assim, o que eu posso chegar mais próximo de explicar o que é Maia, tá? Então, o mundo da matéria, esse mundo que a gente está aqui interagindo agora, é o mundo de Maia, tá? Mas ele, nessa dimensão que a gente se encontra, ele é real. Então, aqui existem leis, 4 e 4 é 8, e a gente não pode estar subestimando essas leis. Então, se a gente conseguir ter essa visão, que a gente está interagindo num mundo de Maia, que existem algumas leis que eu não posso estar subestimando essas leis, e conseguir entender essas leis e me organizar, eu consigo realmente vivenciar essa experiência humana de uma forma mais confortável.
Tá? Quando eu trago a palavra, né? Tudo aqui é impermanente, tudo aqui é ilusório, né? Nós não vamos levar nada do plano material para um outro plano. Nós também não devemos subestimar essas leis. Por quê? Porque eu entendo que o nosso sofrimento, né? A dor, ela está muito associada quando você começa a acreditar, não, é quando você perde essa consciência que tudo que nós estamos vivenciando aqui é uma grande experiência. E quando você começa a levar muito a sério, a ponto de ficar mal, a ponto de se contaminar, e isso se tornar depois uma doença, é quando a gente realmente se distanciou, né, da unidade, né? Quando a gente acha que a gente está vivendo distante do Criador. Enquanto, na realidade, não. Há uma unidade. Existe uma unidade dentro de mim, na Índia chama de Atma, né? No xamanismo a gente chama da consciência do meu espírito, tá? Muito consciente das experiências que eu estou vivendo aqui nessa dimensão. Então, se a gente consegue ter isso muito claramente, a gente consegue realmente ter uma vida com muito mais conforto e uma vida com mais significado, né? Então, para a gente começar o ano, eu estou trazendo um pouco dessa fala porque a gente vai meio que desenvolver o nosso bate-papo de hoje em cima muito dessa visão. Tá? Então, eu gosto muito de trazer o símbolo, né, da conexão, né, dentro do xamanismo, a cruz. Né? Então, a consciência vertical. Né? Então, essa consciência vertical é quando eu tenho a consciência, estou conectado, estou vivenciando algo muito sagrado. Tá? E a linha que corta, né, o centro do vertical é o horizontal. Então, o símbolo da cruz, na realidade, né, a gente vê muito padre, né, fazer esse simbolismo aqui. Isso, dentro do xamanismo, é um símbolo de cura, usado pelos xamãs. Né? Mas há uma reza quando a gente faz esse movimento com a mão. Isso é um símbolo de cura. Tá? A única diferença é que, dentro do xamanismo, a gente fecha esse círculo. Tá? Isso é um símbolo de cura dentro do xamanismo. Então, no momento que eu paro, vou fazer as minhas práticas de meditações, eu estou me conectando com o meu divino. Isso é vertical. Tá? E quando eu termino essas práticas e vou para o mundo, eu estou, então, olhando para os lados, isso é horizontal. Tá? Então, na realidade, a consciência do homem, né, sagrado, do ser sagrado, horizontal, e do homem da terra.
César, eu acho que o teu microfone está desativado. Nem falou nada que não estava me ouvindo. Obrigado, Jorge. Poxa, eu tenho que começar de novo. Vamos lá, então deixa eu repetir aqui. Gente, me avisa. Ó, não estou ouvindo. Valeu, Jorge. Então, eu estava falando que, assim, o começo desse ano que eu estou agora, eu já estou criando alguns focos, ou seja, eu vou pegar um papel e vou colocar a meta para esse ano, tá? O que eu aconselho? Não criar muitos, do tipo, eu vou fazer, eu vou voltar para a academia, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou praticar meditação, eu vou fazer uns cursos de investimento, eu vou fazer um curso de formação. Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Apenas um. Aquele que para você é o mais importante, tá? Isso é uma das coisas que eu aprendi dentro da construção da gente se tornar um ser humano melhor. Então, vai focar apenas em um. Então, vou trazer alguns exemplos, né? Bem, eu quero, esse ano, entender como minha mente funciona, eu quero entender esse universo, né, do poder da mente. Então, eu vou, esse ano, buscar curso, praticar meditação, entender o que é esse poder do silêncio, e eu vou dizer para vocês, é um grande estudo e um grande investimento que vocês poderiam estar fazendo, tá? O outro, emocionalmente, eu já percebi que a minha fraqueza é emocional, eu não consigo me relacionar, eu fico logo mal, eu somatizo logo, enfim, então eu vou fortalecer minha natureza emocional, vou procurar esse ano, então, me tornar uma pessoa emocionalmente mais inteligente, então eu vou buscar cursos e conhecimento, autocura, autoobservação para melhorar isso. Esse ano, então, eu vou querer cuidar mais da minha parte física, da minha saúde. E aí você vai criar toda uma estratégia. Ou esse ano eu vou, de repente, buscar mais o meu caminho espiritual. Aí você vai estar fortalecendo o seu arquétipo mais espiritual, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque é baseado nesses 4 pilares que eu acabei de falar para vocês, que eu venho construindo ao longo dos anos, tá? A minha base de vida, para que os resultados possam estar acontecendo mais ou menos como eu venho, né, como eu planejo a cada ano. Então, o visionário é um arquétipo que todos nós temos. Eu acredito que quando chegou o final do ano, em algum momento, tá? As pessoas pararam e fizeram uma prece, né? Que esse ano, né? Eu quero paz no meu coração e que, enfim, cada um fez ali, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou... Enfim, cada um fez as suas promessas, fez o seu ritual, né? Botou branco, né? Pulou 7 ondas, outros botaram amarelo, enfim. É válido, é muito válido essa parte mágica. Mas o que eu entendo? Se você não criar uma estratégia e não tiver uma disciplina, você não vai atingir seus objetivos, tá? Então, uma das coisas que eu venho percebendo ao longo de muitos anos é que a grande dificuldade das pessoas é algo chamado disciplina. A disciplina é uma ferramenta extremamente importante, mas se você não criar uma disciplina, junto com a disciplina, chama-se hábitos. Se eu não criar um novo hábito, eu não vou chegar aonde eu quero, né? Eu vou pegar aqui um pouco a fala da Dani. Eu fui correr uns 4, 5 quilômetros. Eu te juro que nesse momento eu não teria como acompanhar ela para correr 4, 5 quilômetros. Por quê? Porque eu não tenho essa preparação física, tá? O meu corpo físico, muscular, não está preparado para isso. Então, o que eu tenho que começar a fazer se algum dia eu quiser correr 4, 5 quilômetros sem parar, né? Ou acompanhar as pessoas que fazem isso? Eu tenho que começar todo um treinamento, toda uma preparação, e isso vai levar tempo. Certo? E é um treinamento, é todo dia eu tenho que ter aquele treinamento, ir para uma academia, encontrar um profissional dentro da área que possa me orientar, um tênis adequado, alimentação, enfim, tem toda uma logística, um estudo, para que um dia eu possa, vamos supor que no final do ano eu quero lá fazer uma maratona de 10 quilômetros. Eu começo a me preparar agora, com todo um treinamento, sem quebrar esse treinamento, né? Para quando chegar ao final, próximo da maratona, eu estar pronto.
pega essa mesma estrutura que eu acabei de falar aqui agora, qual é o ponto da minha vida? É mental. Eu preciso mentalmente, porque a mente, dentro de todo esse meu conhecimento, ele é o principal. Natureza mental. Por quê? Porque, lembra quando eu falei, quando chegou no final do ano, em algum momento, as pessoas foram para o seu cantinho, naquela parte mais com ela mesma, ela deve ter agradecido, mas fez pedidos para esse ano que está começando. Ou seja, tudo começa na mente, tudo parte da criação mental. Tá? Então, diz que Deus, o Criador, ele primeiro sonhou, e depois que ele sonhou, ele deu vida. Então, primeiro ele sonhou com esse mundo, ele sonhou com essa realidade. Ou seja, tudo começa na mente. Então, se esse é um ano, né, que você quer fazer desse ano algo muito diferente, já fica aí a dica. Tá? Preparação mental, uma programação mental, uma reeducação mental. Tá? Rever os seus conceitos mentais, aí é um estudo, tá? Deixa eu fazer aqui um marketing, que nesse curso que eu estou oferecendo, que eu mandei para as pessoas, a gente trabalha muito essa parte mental. Está aqui Miguel, que já fez esse primeiro módulo, a Sônia fez também esse primeiro módulo, e a gente já está indo para o segundo módulo, né? Então, assim, eu foco muito nessa questão da mente. Então, eu passo vários exercícios, várias ferramentas, que é o que eu pratico até hoje. Por quê? Tudo começa na minha criação. Por isso que eu coloquei aqui, cocriação, tá? E aí a gente vai falar de hábito, a gente vai falar, né, período de 90 dias praticando a mesma coisa até criar na nossa mente esse novo hábito. Então, tudo isso eu passo dentro do curso. E é mais ou menos por aqui que a gente tem que começar, criando novos hábitos. Mais aqui, tá? Nesse final de ano aqui, veio um amigo meu que ele foi comandante e viajou, trabalhou viajou 50 anos, foi comandante durante 50 anos. E no final do ano eu estava falando justamente, né, sobre algumas ferramentas para começar o ano. E eu falei muito sobre esse ponto do visionário. E teve um momento que ele falou assim, caramba, esse arquétipo parece muito o arquétipo quando quando eu estava trabalhando. Por quê? Eu tinha que saber aonde eu me encontrava, fazer todo um estudo, que na realidade eram cálculos de combustível, enfim, né? E ao mesmo tempo, eu tinha que ter um plano B e um plano C. Por quê? Porque eu tinha que sair de um ponto para chegar no outro. Ou seja, eu preciso saber onde eu me encontro hoje. Eu vou olhar para a minha vida, olho para os resultados da minha vida, aonde eu me encontro. Isso é muito importante. Entender o que não deu certo e aquilo que deu certo. O que deu certo eu tenho que continuar aprimorando. E aquilo que não deu certo, que eu identifiquei que não deu certo, eu tenho que estudar mais para que eu também possa aprimorar. Esse cálculo, todo o estudo, esse era o comandante falando aqui com a gente, eu tinha que calcular tudo isso, porque eu preciso sair de um ponto A e um ponto B. E a gente tinha uma estratégia de ter o ponto C. Se por acaso no meio do caminho acontecesse alguma coisa, para onde eu estaria indo? Mas o objetivo final era chegar no B. Visionário é isso, tá? Eu agora vou olhar para a minha vida, que eu estou no começo do ano, vou botar no papel, tá? As estratégias desse ano, quais são os objetivos, para quando chegar dezembro, né? Eu costumo dizer que eu sou o meu Papai Noel, né? Quando chega no final do ano, as minhas metas que eu atingi é o meu presente. Esse, para mim, é o meu verdadeiro presente. Por quê? Porque eu direcionei toda a minha vida, eu foquei toda a minha energia para que eu pudesse atingir a meta que eu cheguei. Esse arquétipo é do visionário. O visionário sonha, cria a estratégia, e o arquétipo do guerreiro, que é a ação, tá? Que é no momento que eu vou buscar, que eu vou caminhar em relação àquilo ali, esse é o arquétipo do guerreiro. Então, eu sonhei, estou criando, porque eu estou buscando. Nesse caminho de busca, né? Comecei a buscar, comecei a estudar, aquele estudo ali eu não consegui compreender, mas daqui a pouco vai chegando outro, vai chegando outro, vai chegando outro,
eu vou aprimorando, tá? Esse aprimoramento do estudo é o quê? Eu tenho que olhar para o César, para a pessoa, aonde eu estou errando, né? Esse errar é forma de pensar, é emocional e o meu movimento. Então, eu estava vendo aquela situação de uma forma um pouco errada, percebi que emocionalmente aquilo estava me afetando e os meus movimentos, ou seja, o meu comportamento perante aquela situação, eu também preciso mudar. Isso é a cura. Então, eu sonhei, começo a colocar em prática, nessas práticas eu começo a perceber o que está dando certo, o que não está dando certo, eu tenho que corrigir. Isso é a cura. Esse é o curador, a autocura. Eu estou me corrigindo. O fato de eu estar me corrigindo, eu estou usando o arquétipo do curador. Tá? Preciso entender mais sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou começar, então, a estudar as pessoas que já chegaram lá. Tá? Então, um exemplo, né? Vamos supor que o Miguel tenha uma casa, né, uma casa de caridade. Tá? E, de repente, eu recebi na minha meditação que eu preciso, né? Olha, você vai ter que começar a trabalhar com caridade, aquela coisa toda. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a conversar com o Miguel, passar um tempo com ele, para que ele comece a me passar, olha, Sérgio, isso funciona assim, assim, assado, você tem que pensar dessa forma, emocionalmente você vai ter que se relacionar dessa maneira, tá bom? E aí ele vai me passar todas as estratégias. E eu vou começar a colocar. Aí um dia eu abro minha casa e começo a colocar. Ali eu vou começar a encontrar os meus erros e vou tentar acertar e aprimorar. Esse movimento é do curador. Mas eu tive que buscar um mestre. Né? O Miguel, nesse momento, foi o meu mestre, foi meu professor. Ele foi o meu líder. Ele foi aquela pessoa que já estava lá na minha frente. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu preciso, né, dependendo do que eu estou organizando para esse ano, eu preciso encontrar a pessoa ou o estudo, tá? Que essa pessoa já está vivenciando isso. Ele também não está nessa busca. Ele já chegou lá. Ou seja, eu saí do ponto A para o ponto B. Eu quero estar no ponto B. Então, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a olhar, eu tenho que começar a caminhar com essa pessoa que já está lá. Porque ele conhece todas as estratégias. Ele vivenciou cada etapa, né, dessa jornada e ele hoje está naquele patamar. Então, se eu quero sair daqui e quero para um outro, eu preciso, então, estar com essa pessoa. É o que eu chamo que, assim, tudo que você vai fazer, que você ainda não consegue dominar, você precisa de um mestre. Você precisa de um orientador. Você precisa de um técnico. Você precisa de um guia. Dê o nome que a gente quer. Tá? Sozinho, não dá. Sozinho eu posso estudar. Eu vou ali, começo a estudar, mas o que falta? Falta a vivência, falta a prática. Tá? Se não acontece aquela pessoa que ela sai formada, né, ali da universidade do curso, e ela então começa a ir trabalhar com aquilo que ela estudou. Ela sai cheia de teoria, ela só tem teoria, porque na prática é outra história. Por isso que tem a coisa de estagiar, né? Por isso que você vai vivenciando ali para que aquilo que você estudou como teoria, você vê como é que na prática funciona. E muitas das vezes é muito mais prática do que teoria. Se a gente for realmente olhar em vários campos de conhecimento, é quando você começa a vivenciar aquilo ali, é que você vai aprimorando aquilo que vocês aprenderam. Tá? Então, esses arquétipos são os arquétipos que podem nos auxiliar para que a gente tenha um ano com significado, um ano de muito crescimento, né? Juntos, a gente pode, aqui, né, esse grupo aqui, eu acho que em março ou abril vai fazer um ano que essa salinha está, né, tá no ar, né? Isso que eu falo, né? 2020 me fez criar essa sala que até então nem passava pela minha cabeça. Isso é uma das coisas boas de 2020, né? Toda essa estrutura. Que bom, sabe? Que eu consegui estar com a mente aberta
e abraçar essa nova tecnologia que está sendo muito... Olha só, uma quarta-feira, cada um na sua casa, pode estar chovendo, pode estar o que for, e a gente consegue estar junto aqui, bebendo de uma fonte, trocando conhecimento. Ou seja, isso aqui é crescimento. Eu tenho certeza que alguma coisa, uma palavra que eu falei, às vezes uma frase, fica e vai fazer diferença amanhã. Você já vai começar a ver o mundo, olhar para a sua vida de uma forma diferente. Isso é crescimento, né? Isso aqui, a gente está agregando valores, a gente está crescendo. E algo que chegou, né, ano passado, baseado em tudo aquilo que a gente vivenciou. Ok? Meus irmãos e irmãs, vai bater 1 minuto, tá? A salinha ela